Você já se sentiu travado, travada na sua caminhada com Cristo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Angélica Paz, sou cristã, engenheira química, técnica em química, e aqui no meu canal eu trago conteúdos sobre área química, sobre vida cristã, sobre missões, sobre desenvolvimento pessoal, profissional. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, de ativar as notificações e também de conferir os demais conteúdos. E hoje nós vamos falar sobre caminhada cristã, sobre como muitas vezes nós nos sentimos travados ou inferiores espiritualmente em relação a outras pessoas. Você já passou por isso? Não sei se você é cristão, não sei, mas independentemente se você é cristão ou não, eu tenho certeza que em algum momento você já falou com Deus, seja porque estava passando por uma dificuldade, seja porque você iria fazer uma prova de vestibular e pediu: Senhor Deus, me ajude. E muitas vezes as nossas conexões com Deus ficam limitadas a esses momentos em que estamos necessitando de algo, em que nós estamos passando por um momento difícil e aí lembramos a Deus. Certa vez eu fiz uma pergunta num estudo de jovens que teve na minha casa e eu fiz assim uma pergunta: se você pudesse falar com alguém muito importante, quem seria o que você diria? Estou te fazendo essa pergunta agora. Quem seria essa pessoa? O que você diria? E essa pergunta é justamente para fazer com que reflitamos que nós temos o Deus Todo-Poderoso disponível a nós 24 horas por dia, todos os dias da semana, meses e anos. Porque Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. E Ele está à distância de uma oração. E muitas vezes nós não recorremos a esse recurso tão poderoso. Hoje nós vamos falar 3 pontos que fazem com que nos sintamos estagnados espiritualmente. E o primeiro é justamente essa falta de uma vida de oração. E eu confesso que até há uns meses atrás, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não tinha uma vida de oração recorrente. Porque eu pensava que eu precisava orar simplesmente naquele momento em que eu estivesse sozinha, em que eu me dedicasse integralmente para aquilo. Não é que não precisamos ter esse momento a sós de dedicação exclusiva para estarmos em oração, mas você pode estar em constante oração em todos os momentos do seu dia. Você está a caminho do trabalho, se você está a caminho da escola, você está a caminho da faculdade, se você está lavando, passando, cozinhando, tomando banho. Então a questão é: onde está o seu pensamento? Onde está a sua conexão? E ela pode e deve estar em Deus, independentemente das circunstâncias ou daquilo que você estiver fazendo. E um livro que me ajudou bastante a enxergar a oração como uma forma de relacionamento com o meu Deus, que não é simplesmente um elemento da vida cristã. E o livro que eu estou falando é esse aqui, O Quarto de Guerra, que também tem um filme, né, baseado nesse livro, muito assistido, foi best-seller, enfim. E nós temos aqui um trecho que eu estarei lendo para você agora. A oração nos leva para mais perto do coração de Deus. Ela abre seu coração em favor dos que estão ao seu redor e faz com que você deseje o que Deus deseja. E está claro, desde a primeira página até a última da Bíblia, que Deus de fato responde aos pedidos do seu povo. Então, é a gente crer que através da oração nós estamos falando com o nosso Deus e que Deus está a nos ouvir. E como eu li nesse trecho, é a gente não usar a oração como um meio de barganha, como um meio de simplesmente pedir de forma egoísta, mas o meio realmente da gente se derramar aos pés do Senhor para que a vontade dele se alinhe com aquilo que está no nosso coração. Não no sentido dele fazer o que a gente quer, mas que no nosso coração seja plantado sementes de acordo com o que o Senhor tem para a gente, para que nós possamos ir à direção do centro da vontade de Deus. E além dessa falta de uma vida de oração real, não se preocupando em caixinhas, em fórmulas de como se deve orar. E se você tem dúvidas, se você nunca orou, sabe que a oração é simplesmente uma conversa. Você contar
ao Senhor Deus que está no seu coração, fazer suas petições, fazer seu momento de agradecimento, você glorificar quem Deus é. Lá em Mateus 6 temos a oração modelo deixada por Jesus, que é um bom começo, a oração do Pai Nosso, que tem todos os elementos que a oração precisa ter. O louvor a Deus, o perdão dos pecados, as petições, agradecimento. E, além da questão da oração, nós temos o segundo ponto, que é o que faz com que muitas vezes nos sintamos estagnados espiritualmente. É justamente a negligência com a palavra de Deus. Além de não termos uma vida de oração, a gente não lê a palavra de Deus da quantidade que deveríamos ler. Se na oração nós estamos falando com Deus, é na leitura da palavra que Ele fala com a gente. E a gente não pode deixar de lado essa arma poderosa de conexão com o Senhor, que é ler o que o Senhor fez na história, o que o Senhor operou ontem, hoje, que Ele tem poder para operar na minha e na sua vida. E muitas vezes a gente simplesmente nunca, eu vou aqui no versículo, fechou ali. Não, é a gente buscar estudar a palavra de Deus com estratégia, com sabedoria. Então, comece pelos livros dos evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois nós temos os Salmos. Então, se você já lê a sua Bíblia, glória a Deus por isso. Se você tem Bíblia e ainda não começou a ler, comece por esses livros. Mas não negligencie a leitura da palavra de Deus. O terceiro fato é justamente a comparação. A gente quer se comparar com modelos de vidas que demonstram ser pessoas espirituais, não que não sejam. Muitas vezes não, as pessoas mostram que elas realmente são, pelo menos na maioria das vezes. Mas não é você querer imitar alguém que você acompanha na rede social, não é você querer imitar a forma como aquela pessoa se relaciona com Deus, mas é você desenvolver e cultivar a sua própria comunhão, o seu próprio relacionamento com o Senhor. É como um relacionamento com alguém. Então não tem um relacionamento igual ao outro, porque são pessoas diferentes. Então você não é igual a ninguém, ninguém é igual a você. Então, só o Senhor sabe o que se passa no seu coração, o Senhor sonda seu coração sobre as suas reais necessidades. Só você tem seu jeitinho, sua personalidade. Você é aquela pessoa mais organizada que gosta de post-it, de escrever, ou não, você é aquela pessoa que simplesmente só gosta de ler a palavra, de marcar, ou não gosta de marcar, mas enfim, não se limite a esses recursos. O que você não pode deixar é de cultivar uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus. Então não se compare com ninguém. E isso também em relação a experiências. Então, muitas vezes, você quer ter um nível de profundidade de relacionamento com Deus baseado em experiências das outras pessoas e não de acordo com a sua própria vida. Eu vou louvar parecido com o que aquela pessoa louva, porque eu acho bonito. Eu vou começar a ministrar parecido com aquela pessoa porque eu acho bonito. Não, desenvolva os seus próprios dons e talentos. Então, o Senhor deu dons e talentos a cada um. E quando a gente fala de vida espiritual, de comunhão com o Senhor, essas comparações muitas vezes se tornam fatores limitantes para a gente conhecer o Senhor mais e mais profundamente. Ou, fulano serve em tal e tal ministério na igreja, ou fulano faz isso, faz aquilo, ou fulano tem um chamado tal. Não fique preso a essas comparações, porque o Senhor te fez de forma única e Ele tem um plano e um propósito diferente para cada um de nós. E por mais que seja para o mesmo chamado, por exemplo, o chamado missionário, cada pessoa tem a sua habilidade diferente, vai servir de uma forma diferente. Cada pessoa vai ter um chamado diferente, por mais que seja um chamado no mesmo sentido, para servir na mesma área. Então não se compare. Tenha uma vida com propósito em todos os sentidos. Hebreus 12:2. Mantenha o foco em Cristo e naquilo que Ele lhe confiou. E que esse vídeo tenha te ajudado nessa jornada.